senhores, Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam um Caldeirão Furado. Roda a vinheta. É isso aí, galera, voltei. Lembra que eu falei aí no último vídeo que seriam postados 2 vídeos por semana e queria fazer uma surpresa com o tema? Então, aqui estou. E o tema que eu vou abordar, a série que eu vou fazer agora. Primeiro, antes de falar, sabe aquela cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal, onde o Harry entra no Expresso de Hogwarts, senta lá, conhece o Ron, aí a moça do carrinho de guloseimas vem, aí você vê aqueles doces, nossa, doce pra caralho, aí o Harry pega o sapo de chocolate. Uau! Bertie, what's every flavour beans? They mean every flavour. There's chocolate and peppermint, and there's also spinach, liver and tripe. George sweared he got a bogey flavoured one once. These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Besides, it's the cards you want. Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 myself. Watch it. Oh, that's rotten luck. I've only got one good jump in them to begin with. I've got Dumbledore. I got about 6 of him. Hey, he's gone. No sapo de chocolate vem uma figurinha de um bruxo muito famoso, Alvo Dumbledore. Só que aí Só que aí eu fiquei me perguntando, né, durante muito tempo. Porra, o Ron falou que tinha um monte de figurinha, que tinha um monte repetida. Quantos cards desses será que tem? E quais serão os personagens, né? Tipo, nossa, como que deve ser? Pensando nisso, há um tempo atrás, quando eu jogava videogame, tinha os jogos no jogo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Uma das missões de complementares do jogo, você recolhia esses cards. E nele tinha todas as informações. O que eu fiz? Peguei, traduzi as informações e consegui as imagens num blog no ano de 2004. E tenho salvas num pendrive até hoje. É isso mesmo que eu vou falar. Sobre as figurinhas do sapo de chocolate. Então, você que tá vendo o vídeo aí, se curtir, se gostar, deixa a hashtag aí sapos de chocolate no comentário do vídeo. São 101 figurinhas com os mais diversos bruxos que tem muita importância para a história, para o desenrolar da história. Por quê? Porque são detalhes assim pequenos que a gente deixa passar no livro, mas são personagens importantes. E eu vou começar por ele. O número 1, óbvio, eu vou seguir a sequência do 1 ao 101. O card de número 1, meus amigos, é de ninguém menos do que um dos maiores bruxos de todos os tempos, considerado aí pela galera, pelo mundo bruxo, não pelos fãs de Harry Potter, pelo mundo mágico aí, Merlin. Sim, Merlin viveu na era medieval, um dos mais famosos bruxos de todos os tempos e às vezes chamado como Príncipe dos Magos. Fez parte da corte do rei Arthur. Merlin queria que os bruxos ajudassem os trouxas. Então ele criou a Ordem de Merlin, uma fundação, uma associação, aí, um grupo uma lei, digamos, que não permitia o uso de magia em trouxas. Olha aí o Merlin já pensando nos trouxas aí desde muito tempo. E algumas pessoas dizem que Merlin foi da Sonserina, o que eu acho meio difícil, mas não sei, né? O segundo card, o card de número 2, é de um bruxo chamado Cornelius Agrippa. Ele nasceu no ano de 1486, faleceu no ano de 1535. Ele ficou famoso por ser
perseguido por trouxas. Ele foi preso por trouxas na época da Inquisição aí, por causa dos seus livros. Ele era um escritor muito famoso da época. O pessoal da igreja achava que ele tinha que ser preso, que ele era bruxo do demônio, e eles acertaram que ele era bruxo, né? Mas na época medieval a gente sabe como funcionava. Ele foi condenado à morte pela igreja, por isso ele ganhou essa figurinha nos sapos de chocolate. O card de número 3 é de uma bruxa chamada Elfrida Clegg. Ela nasceu no ano de 1612 e faleceu no ano de 1687. Ela era presidente do Conselho dos Bruxos de Warlock. Nessa época, o número de pomorins dourados, para quem não sabe, pomorim dourado é uma criatura, é um pássaro. O número de pomorins dourados estava, tipo, ameaçado, tá ligado? Porque a galera usava, antes de usar o pomo de ouro, usava esse passarinho aí, esse pássaro mágico, nas partidas de quadribol, o pomorim dourado. E aí tava ameaçado de extinção, ela pegou e falou assim, não, para essa porra aí, não vai mais usar os bichos pra pegar, vocês se viram, vai inventar um bagulho aí pra jogar. Não vai mais jogar com os bichinhos. Desde então ficou proibida. O card de número 4 é de um carinha chamado Grogan Stump. Ele nasceu no ano de 1770 e morreu no ano de 1844. Ele foi ministro da magia no ano de 1811, quando iniciou seu mandato. Qualquer criatura que possuísse inteligência suficiente para compreender as leis mágicas. Foi um dos decretos aí famosos, de certa forma ajudou nas leis do dia de hoje no mundo bruxo, né? Card de número 5 é de um bruxo que eu já havia falado num vídeo sobre criaturas, quando eu falei lá sobre o agoureiro. O nome do cara é Gulliver Pokeby. Ele nasceu no ano de 1750 e morreu no ano de 1839. Ele era especialista em pássaros mágicos e foi quem descobriu o real significado do canto do agoureiro. Lembra que eu falei no vídeo que as pessoas achavam que o canto do agoureiro era fatal? Ele foi o cara que descobriu aí, que desvendou esse mistério, que também colocou um fim nessa mentira, né? E ele lançou o livro Como Sobreviver ao Canto do Agoureiro, que foi lançado no ano de 1824. O card de número 6 é de um bruxo chamado Glenmore Pix. Ele nasceu no ano de 1677 e faleceu no ano de 1761. Ele é famoso por matar a serpente do mar de Cromer. No castelo de Hogwarts há um busto dele no 6º andar e um corredor que leva o mesmo nome aí. Esse corredor leva o nome desse carinha, Glenmore Pix, e tem esse busto, essa estátua dele no 6º andar. Bem legal, né, cara? É da hora que você... Eu adoro essa parte, assim, dessas coisas por trás de todos os personagens, sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem... É foda, J.K. é gênio. J.K. é gênio. Vamos continuar. O card de número 7 é de uma bruxa chamada Harper Stark. Ela nasceu no ano de 1881 e faleceu no ano de 1973. Ela foi a bruxa que estudou o uso das fases da lua no preparo de poções. Ela ficou famosa por ter feito isso. Estudou o uso das fases da lua no preparo de poções. O card de número 8 é de um bruxo chamado Durant Shipley. Os nominhos são difíceis, então não repara aí, galera. Ele nasceu no ano de 1912 e está vivo ainda. Foi um comediante famoso e muito ousado. Ele era popular por fazer apostas aí. E um dia ele apostou que ele comeria uma tentácula viva inteira. Ele comeu, aí ficou roxo o resto da vida. Sobreviveu e ficou roxo pro resto da vida. O card de número 9 é de uma bruxa chamada Gunilda Gossamer. Ela nasceu no ano de 1556 e faleceu no ano de 1639. Foi a curandeira responsável por encontrar a cura da varíola de dragão. Ela tinha uma aparência física meio diferente, para não dizer feia, porque ela era corcunda e tinha um olho só. O bruxo de número 10, o card de número 10 é de um bruxo chamado Burdock Mundon. Ele nasceu no ano de 1429 e faleceu no ano de 1490. Ele era chefe do Conselho de Bruxos. Para quem não sabe,
antes de existir o Ministério da Magia, existia o Conselho de Bruxos. E esse carinha era chefe de lá no ano de 1448 até 1450. O card de número 11 é de um cara que eu também já falei no vídeo da Criaturas Mágicas, o primeiro também, no mesmo que eu falo do Gulliver. Eu falo desse cara, Erpo, o Sujo. Foi ele viveu na época medieval, né? E ele foi aí um dos pioneiros da magia das trevas, das artes das trevas. Ele era de nacionalidade grega e viveu há mais de 1000 anos. Foi o primeiro responsável pela criação de um basilisco, após inúmeras experiências. Há fortes indícios indicando que a primeira Horcrux também foi feita por Erpo o Sujo. Ou seja, há fortes indícios quando quer dizer, o cara fez mesmo. Foi o cara que fez a primeira Horcrux do mundo aí. Isso comprova que Erpo foi um exímio pesquisador e um importante nome aí para a ciência mágica, né? Que apesar dos seus feitos que não agradavam muita gente, querendo ou não, ele contribuiu muito para algumas descobertas, mas ele quem deu o pontapé inicial aí para as artes das trevas. O Lord Voldemort devia gostar desse cara, não sei se ele conheceu, se ele soube da história, acho que não, porque ele não dava muita importância a essas coisas. O card de número 12 é do bruxo chamado Merrin, o Malicioso. Suas datas são desconhecidas, mas esse carinha foi creditado pela invenção de diversas maldições e azarações bem desagradáveis. Tem alguns cards que a descrição ela é bem curtinha, não tem muita coisa do que se falar. Card número 13, Adros, o Invencível. Ele viveu na Grécia Antiga. Dizem que ele é o único bruxo da história que conseguia conjurar um patrono do tamanho de um gigante. Caralho, imagina o tamanho do patrono, velho. Mano, imagina, você é louco, a lembrança que ele tinha que ter, isso é muito foda. Imagina um patrono do tamanho de um gigante, que bagulho louco, velho. Não sei se é verdade, mas pra estar nos sapos de chocolate, eu acho que é, né? O card de número 14 é de um carinha chamado Fulber, o Medroso. Ele nasceu no ano de 1014 e faleceu no ano de 1097. O cara era tão medroso, que ele nunca saía de casa. E ele acabou falecendo depois que um feitiço de proteção falhou em sua casa e o teto desmoronou em cima dele. É isso que sabemos sobre ele. Ele ficou famoso por ser tão medroso e nunca sair de casa e acabar morrendo dessa forma irônica. O bruxo de número 15, o card de número 15 é de um cara chamado Paracelsus, que nasceu no ano de 1493 e faleceu no ano de 1541. Famoso entre os trouxas, estava entre os mais famosos e brilhantes cientistas da época, junto com Copérnico e entre outros. No mundo bruxo, era um alquimista e buscava a pedra filosofal, como muitos outros também. Cara, eu não sei porque eu não dei uma pesquisada a fundo, mas eu acho que esse cara existiu. Assim como Cornélia Agrippa, aquele cara número 2 que eu falei, o cara existiu mesmo, de verdade. A J.K. pegou alguns caras aí da história e adaptou pro mundo bruxo, que eu acho bem legal. Próximo card, número 16, é de uma bruxa chamada Cleodine, que viveu na era medieval. Era uma druida irlandesa e descobriu as propriedades do orvalho da lua. Tinha 3 pássaros mágicos que curavam os doentes através do seu canto. Ela era um animago e logicamente se transformava num pássaro. A bruxa de número 17, meus amigos, olha aí, isso vocês não sabiam. Uma bruxa das trevas. Bruxa das trevas fodida mesmo, entendeu? É que a galera acha que só teve Grindelwald e Lord Voldemort de Bruxo das Trevas. Você vê, aqui já teve o Erpo Sujo, agora eu vou falar dessa bruxa. Tem mais pela frente aí. Morgana Le Fay, ela viveu na era medieval, também é uma personagem de outras histórias aí, é uma personagem da história do Rei Arthur. Ela era meia-irmã do Rei Arthur. Ela foi adepta às artes das trevas e era inimiga de Merlin. Ela foi uma inimiga muito poderosa e causou diversos danos às pessoas naquela época. Ela também era um animago e se transformava numa águia. O card de número 18 é de um cara chamado Ulrich, o Esquisitão. Bruxo que conquistou fama de excêntrico ao tentar, entre outras coisas, que o canto de um fium, que é uma criatura, era benéfico à saúde,
se ouvido durante 3 meses sem interrupção. Suas histórias são relatadas pelo seu biógrafo, e uma dessas histórias é que quando esse cara, ele era meio sequelado das ideias. É tipo Xenô, tá ligado? Tipo Xenofilho Lovegood, era, acho. Entre outras tentativas aí, tentou provar que era um fantasma que tava morto, que ele achou que ele tinha morrido, tentando atravessar por vários dias a parede da sua casa. Ele usava um chapéu de água-viva na cabeça. Cada um feliz com aquilo que lhe convém, né, meus amigos? O bruxo de número 19 é de um cara muito importante e o protagonista do próximo filme a ser estreado sobre Harry Potter, e não sobre Harry Potter, que eu acho que é muito egoísta falar isso, né? É do universo da história de Harry Potter. O nome do carinha é Newt Scamander. Nasceu no ano de 1897, está vivo até hoje. Newton Artemis Fido Scamander é o escritor de Animais Fantásticos e Onde Habitam, livro que está presente em todas as famílias, em todas as residências de famílias bruxas. Seu interesse por animais mágicos começou logo cedo, a partir de sua mãe, que cuidava de hipogrifos de luxo. Trabalhou também no departamento de pesquisa e limitação de dragões, o que levou a várias viagens e despertou mais um interesse aí sobre essas criaturas. Ele recebeu a Ordem de Merlin em segunda classe em 1979, como reconhecimento pela sua grande cooperação com a magizoologia. O card de número 20 é de uma bruxa chamada Wendelin, a Esquisita. Ela viveu na época medieval e ela ficou famosa por gostar tanto de ser capturada pelos inquisidores na época, né, na Alta Inquisição. Gostava tanto de ser capturada, tanto de ser reconhecida como bruxa. Cachorro do caralho desse vizinho, viu, velho? Puta que pariu. Ela gostava tanto de ser capturada pelos inquisidores aí na época, e ser queimada na fogueira. Queimada, né? Porque o que ela fazia? Ela era amarrada lá no tronco lá para ser queimada, e ela usava um feitiço que deixava as chamas geladas, o que trazia um efeito de cócegas nela. É legal que no livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando o Harry tá fazendo a lição de casa escondido lá, que no filme é aquele Lumos Máxima, que não tem nada a ver, ele usa essa bruxa para a redação dele aí no dever de casa. Bem legal. Bom, galera, hoje é isso. Eu vou falar só 20 hoje. Vou falar 20 por dia, 20 a cada vídeo, para não ficar um negócio também muito longo, muito cansativo, porque são 101 bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra quem acha que é brincadeira, ó, tá tudo aqui no meu caderninho anotado, ó, bruxinho por bruxinho, bonitinho. Tá vendo? As figurinhas eu imprimi, tive todo esse trabalho aí. Esse aqui, ó, o caderno Meu Mundo Mágico, feito por mim. E grande parte do que eu sei sobre Harry Potter tá nesse carinha aqui. Bom, galera, é isso. Fiquem na paz. Dê uma força também pro nosso amigo Gustavo do canal Armada Potter. E é isso aí. Mal feito, feito.